De maneira introdutória, a hipoteca é um instituto jurídico cujas origens advêm do direito clássico e, desde então, encontra-se sedimentada no direito contemporâneo, devido à sua importância como garantidora das obrigações. A hipoteca é conceituada como direito real de garantia de natureza civil, incidente em coisa imóvel do devedor ou de terceiro, sem transmissão da posse ao credor. Ou seja, a hipoteca não suprime a posse direta do titular da coisa hipotecada. Com isso, só pode hipotecar quem pode alienar a coisa. O ordenamento jurídico brasileiro qualifica a hipoteca em 3 tipos, sendo a hipoteca legal, hipoteca convencional e hipoteca judicial. A hipoteca legal são impostas a determinadas pessoas em virtude de situações jurídicas específicas, como, segundo o artigo 1489 do Código Civil, a lei confere a hipoteca aos filhos e ao credor. No que diz respeito à hipoteca legal, conforme preconiza o artigo 1489 do Código Civil, a lei confere hipoteca às pessoas de direito público interno sobre os imóveis pertencentes aos encarregados da cobrança, guarda ou administração dos respectivos fundos e rendas. A lei confere também hipoteca aos filhos sobre os imóveis do pai ou da mãe que passar a outras núpcias antes de fazer o inventário do casal anterior. Também ao co-herdeiro para garantia do seu quinhão ou torna da partilha sobre o imóvel adjudicado ao herdeiro reponente. E para completar, a lei confere hipoteca ao credor sobre o imóvel arrematado para garantia do pagamento do restante do preço da arrematação. Quanto à hipoteca convencional, ela ocorre devido à livre manifestação das partes, onde é celebrado o contrato que o devedor, ora hipotecário, oferece um determinado bem imóvel ao credor, como garantia da obrigação contratual, em caso de futura execução, caso haja inadimplência. Deve ser observado, porém, que o devedor, durante o período contratual, fica na posse do imóvel até o fim do contrato. No que se refere à hipoteca judicial, esta modalidade de hipoteca é realizada através de medida judicial, o qual esta estabelece alguns requisitos, quais sejam que contenha sentença condenatória judicial, decurso do trânsito em julgado da sentença, especialização, registro no cartório imobiliário, ordenado pelo órgão judicante. As características fundamentais da hipoteca regem-se por alguns princípios, os quais são o princípio da acessoriedade, indivisibilidade, especialização, publicidade e o subprincípio da prioridade. Acessoriedade. Entende-se que a hipoteca seja dependente de outro contrato para que exista, não podendo haver a chamada hipoteca abstrata. Indivisibilidade. Recai sobre o montante da coisa, independente do montante da dívida. Especialização. É um princípio que diz respeito à descrição minuciosa e à individualização do bem que servirá como garantia hipotecária, além dos requisitos da dívida, não podendo a hipoteca ser instituída com base em bens gerais e ilimitados, devendo o patrimônio do devedor ser pormenorizadamente gravado, de acordo com o vínculo obrigacional. Publicidade. Faz alusão ao registro do título da hipoteca no cartório competente, o que garante conhecimento a terceiros que, porventura, busquem uma consulta.
A hipoteca encontra-se nos artigos 1473 a 1505 do Código Civil, onde traz consigo a classificação de direito real. Conforme o artigo 1473 do Código Civil, podem ser objetos de hipoteca os imóveis e os acessórios dos imóveis conjuntamente com eles, o domínio direto e o domínio útil, os recursos naturais a que se refere o artigo 1230, independentemente do solo onde se acham, os navios e as aeronaves, o direito de uso especial para fins de moradia, o direito real de uso, a propriedade superficiária. Quanto aos efeitos da hipoteca, esse se dará em relação ao devedor, em relação ao credor e em relação a terceiros. Em relação ao devedor, o Código Civil cita que após a constituição da hipoteca, o devedor passa a ter limitações quanto ao bem hipotecado, sendo facultado usar e gozar do bem gravado, bem como alienar e constituir nova hipoteca. Quanto à relação ao credor, posteriormente à constituição da garantia hipotecária, uma vez vencida a dívida e não paga, poderá o credor promover a execução da garantia através da execução hipotecária, sendo o bem levado à asta pública, para que seja procedido o penhor do bem dado em garantia. Em relação a terceiros, caso o terceiro interessado deseje efetuar a compra do imóvel hipotecado, deverá fornecer certidão negativa de ônus reais, não podendo alegar desconhecimento da existência de hipoteca. No que diz respeito à extinção da hipoteca, essa dependerá igualmente do cancelamento do registro público, conforme a Lei 6.015 de 73, prevista em seu artigo 251, ainda que a dívida não tenha sido solvida. O Código Civil elenca os principais motivos da extinção da hipoteca, como sendo a cessação, a perda, implemento, renúncia, remissão, arrematação e, por fim, a desapropriação.